Deputados do PT protocolaram no Supremo Tribunal Federal um pedido de impeachment contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno. Um dos deputados é a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e é com ela que a gente conversa agora. Deputada, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, mais uma vez, uma satisfação muito grande em participar desse programa tão dinâmico da nossa TV Câmara. Deputada, o pedido de impeachment contra o ministro Augusto Heleno foi em razão da divulgação de uma nota dele, diante da possibilidade do presidente da República ter o telefone celular apreendido, né? Esse foi o motivo. Explica para a gente, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse pedido de impeachment. O que exatamente motivou naquela nota divulgada pelo ministro Augusto Heleno? Esse pedido de impeachment, que é subscrito por mim, pelo deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, do PT de Minas Gerais, e pelo deputado Célio Moura, do PT de Tocantins, tem como alvo o desacato praticado pelo general na nota dirigida ao povo brasileiro, ao Supremo Tribunal e ameaçando as instituições. O fim da nota diz que a apreensão do celular do presidente da República poderia gerar consequências imprevisíveis. Isso é, de fato, uma afirmação em tom ameaçador que não cabe, de forma alguma, a um membro do Poder Executivo enunciar, e menos ainda um ministro, que é o responsável pela segurança institucional. Então, ele, de fato, abusa das suas prerrogativas, abusa do seu cargo e constitui uma clara ameaça ao Estado de Direito. Bom, a gente está conversando aqui no Palavra Aberta com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Ela está falando aqui sobre um pedido de impeachment contra o ministro Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que foi protocolado no Supremo Tribunal Federal por ela e mais dois colegas do PT. Isso em razão de uma nota divulgada pelo ministro, diante da possibilidade do presidente da República ter o celular dele apreendido. Só para a gente recapitular, o ministro Celso de Mello enviou ao Procurador-Geral da República um pedido de manifestação sobre a possibilidade de apreender o celular do presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, fez esse pedido de manifestação da Procuradoria-Geral da República por causa de uma ação de partidos políticos que pediram exatamente a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. Deputada, e só para a gente entender, a senhora acredita que, diante da nota dele, o caminho seria, então, o impeachment do ministro Augusto Heleno? Acho que fica claro que ele não merece ocupar a posição que atualmente ocupa. Ele é uma pessoa que abusou dessa função, abusou das suas prerrogativas, ameaça claramente o Estado de Direito e, por isso, nós entendemos que ele deve ser removido. Afinal de contas, o presidente da República apresentar o seu celular institucional é um procedimento, a meu ver, inteiramente normal numa investigação, se ele de fato está ou esteve interferindo na Polícia Federal a bem de interesses particulares. Deputada, a gente não tem na nossa história o registro de impeachment de ministro, né? Isso ainda não. Mas como nós estamos vivendo tempos absolutamente excepcionais, também nunca tivemos, ou pelo menos no passado, dentro da conjuntura democrática criada pela Constituição de 88, nunca tivemos nenhum ministro ameaçando o Estado de Direito. Então, sendo essa uma situação nova, a gente imagina que possa haver também uma reação institucional nova e à altura dessa afronta. Agora, deputada, o pedido foi protocolado pela senhora e por mais dois colegas do PT no Supremo Tribunal Federal. Para a gente também só esclarecer que pedido de impeachment contra ministro de Estado, contra os ministros, né, são esses pedidos, eles precisam ser apresentados, então, diante do Supremo Tribunal Federal, diferentemente de um pedido contra o presidente da República, que é apresentado à
Câmara o pedido, né, deputada? Como é que isso agora se dá? Qual é o próximo passo? O pedido foi protocolado no Supremo, só para a gente entender. Exatamente. Agora, o ministro Celso de Mello despachou esse processo para a Procuradoria-Geral da República, para o Procurador-Geral Aras, para que ele se manifeste se vai ou não encaminhar uma acusação. Então, esse é um momento importante porque há um frêmito na área da Procuradoria Federal da República, os procuradores muito incomodados com a posição submissa do ministro Aras diante do Poder Executivo. Então, essa é uma oportunidade para que ele se restabeleça sua autoridade e permita que o processo continue a funcionar de uma forma normal. Então, o despacho já foi feito, então, para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Isso. Pelo ministro Celso de Mello, que pede, então, essa manifestação da Procuradoria-Geral da República. O procurador não tem prazo para se manifestar, né, deputada? É verdade, ele pode ser, como outros antecessores seus, um engavetador-mor da República. Mas, por conta disso, é que, na semana passada, quase 600 procuradores federais se manifestaram pedindo a ele altivez, autonomia e capacidade para desempenhar a função que, afinal de contas, ele tem a obrigação institucional e ética de desempenhar. E após a manifestação, então, sendo feita do Procurador-Geral da República, deputada, como é que se desenrola, então, o processo? Isso volta ao ministro Celso de Mello. Volta ao ministro Celso de Mello, que ou despachará monocraticamente ou encaminhará ao colegiado do Supremo Tribunal para que essa corte, então, se manifeste. Tá e nós estamos aguardando. Tá certo, uma expectativa positiva. A senhora acredita, então, que o desfecho será o impeachment do ministro? Eu acho que o desfecho será aquilo que merece a população brasileira, que tem sido muito afrontada nesse processo de fricção entre os poderes, e nós precisamos prestigiar a Constituição brasileira e manter o Estado democrático. Tá certo, deputada. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Vamos encerrando aqui a nossa entrevista. A gente agradece aí pelas suas informações, falando sobre esse pedido de impeachment aí contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, espero até a próxima. A gente conversou com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, então falando sobre o pedido de impeachment feito por deputados do PT, que esse pedido foi protocolado no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Augusto Heleno, em razão de uma nota que ele divulgou, falando que haveria aí consequências imprevisíveis se o presidente Jair Bolsonaro fosse obrigado a entregar aí o telefone celular dele. No Supremo Tribunal Federal, no STF, houve um pedido aí de partidos políticos, uma ação movida por partidos políticos para que o presidente entregasse aí o celular dele no inquérito que investiga aí a suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. Então, diante dessa nota do ministro Augusto Heleno, os deputados do PT, como a deputada Margarida Salomão, apresentaram esse pedido de impeachment contra o ministro Augusto Heleno. A gente fica por aqui e até a próxima. Deputados do PT protocolaram no Supremo Tribunal Federal um pedido de impeachment contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno. Nós conversamos já com a deputada Margarida Salomão, do PT, uma das deputadas que assinaram esse pedido de impeachment, e agora a gente conversa com o deputado Evair Vieira Melo, do PP do Espírito Santo, para falar também sobre esse assunto. Deputado, qual é o seu posicionamento a respeito desse pedido protocolado pelos deputados do PT no Supremo Tribunal Federal, um pedido de impeachment, então, contra o ministro Augusto Heleno? Só para a gente recapitular rapidinho, deputado, esse pedido foi apresentado em razão da nota divulgada pelo ministro, em que fala que, caso o presidente da República seja obrigado a entregar o celular dele, haveria consequências imprevisíveis.
e a entrega do celular seria aí dentro do inquérito que investiga interferência política na Polícia Federal por parte do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor se posiciona em relação a esse pedido de impeachment? Primeiro, é preciso deixar claro do absurdo que foi feito quando cogitou a possibilidade de se abrir o microfone do presidente da República. Isso é, na verdade, uma demonstração de um despreparo de quem tomou essa atitude quanto a esse tema. Isso realmente é inadmissível. Nós, como brasileiros e cidadãos, não podemos admitir essa hipótese, porque o presidente da República, naturalmente, tem no seu telefone a responsabilidade da gestão, vamos dizer assim, da soberania nacional. Então, a partir desse absurdo, o pedido de impeachment do general, então, ministro Heleno, não se sustenta, dado, inclusive, porque o fato é um fato que não pode ser admitido. Naturalmente, eu vi no ministro Heleno o que eu chamo assim, de um bom freio de arrumação. Né? É uma palavra muito, muito objetiva. Realmente, ele nos alertou para que nós pudéssemos realmente ter uma intervenção dura, isso não acontecesse. E não tem nenhuma sustentação, pedido de impeachment, que, na verdade, faz parte de uma retórica de discussão de alguém realmente que quer só tumultuar a política brasileira e nada ajuda. O ministro Heleno, acho que se posicionou com firmeza, né? Ele foi correto com as suas palavras, e era preciso realmente que alguém lembrasse a todos nós primeiro, da irresponsabilidade que estava sendo cometido em abrir o telefone do presidente da República, e segundo, na verdade, para as pessoas realmente cumprirem o seu papel, para que o Supremo atenha-se ao seu importante papel constitucional, né, o presidente da República ao respeito para a função do cargo, e isso desqualifica completamente esse movimento político e retórico de se trabalhar com o impeachment do ministro Heleno, simplesmente para criar uma desestabilidade da política brasileira. Só para a gente recapitular, então, houve um pedido no Supremo Tribunal Federal por partidos políticos que entraram com uma ação para que o presidente Jair Bolsonaro entregasse o celular dele dentro dessa investigação, desse inquérito que investiga uma suposta interferência política do presidente na Polícia Federal. E o relator do caso, o ministro Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal, encaminhou para o Procurador-Geral da República para que ele se manifestasse. E, diante desse pedido de manifestação do ministro Celso de Mello, então o ministro Augusto Heleno divulgou essa nota, né, deputado? Muitas pessoas entenderam essa nota do ministro Augusto Heleno como uma ameaça à democracia. Como é que o senhor avalia essa posição? Em hipótese alguma, o ministro Heleno foi duro, foi correto e foi firme, com a experiência que tem, pela sua formação, pelo seu histórico em respeito à Constituição brasileira. Ele se posicionou com firmeza e com uma certa retidão necessária para nos alertar, inclusive, daquilo que o Celso de Mello, prefiro julgar como um ato infeliz, né, impensado, da possibilidade de se abrir o telefone do presidente da República. E isso, na verdade, é claro, de dois movimentos muito equivocados. Nós, da política, temos responsabilidade nisso. Nós estamos judicializando demais as questões legislativas. Primeiro, recorrer ao Supremo, levando essa hipótese por partido político, de novo, mostra um claro arranjo para tentar desestabilizar a política. Depois, retorna ao Supremo. Nós temos que começar a valorizar o trabalho do parlamento e resolvemos aqui dentro do parlamento. Não podemos, a todo momento, os parlamentares que têm a prerrogativa do exercício do mandato e pode usar o parlamento para isso, fica judicializando, como se o Supremo fosse um puxadinho de recursos de causas pedidas aqui na casa. Esse debate tem que ser feito na política e o presidente da República hoje tem realmente um plano de governo estruturado, com equipe muito sólida, tem uma base aqui na casa. E, naturalmente, a oposição, quando percebe que não tem um número regimental aqui na casa para poder prevalecer as suas verdades, fica com esses inúmeros recursos ao Supremo, que é mais uma vez um absurdo. Ou seja, nós estamos judicializando aquilo que tem que ser resolvido aqui no parlamento. E aí respeito naturalmente o regimento que diz a aritmética. Nesse momento nós temos uma clara demonstração de uma base muito sólida com o projeto do Brasil que tem que dar certo, do Brasil que vai dar certo. E aí eu tenho que respeitar, mas não posso concordar com esse movimento político que a todo momento quer judicializar as sessões que são pedidas aqui na casa.
Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, conversando com a gente aqui sobre o pedido de impeachment apresentado, protocolado por deputados do PT no Supremo Tribunal Federal contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno. Deputado, então o senhor conversou com o ministro Augusto Heleno a respeito da nota que ele divulgou? O ministro Heleno tem se posicionado tanto em público, tem feito nas conversas que faz com a base parlamentar, dado essa posição firme dele. Acho que ele cumpriu um papel como um patriota brasileiro, um homem que conhece a Constituição, sabe da responsabilidade do cargo que tem e, naturalmente, um homem que pode respaldar o presidente da República nas suas decisões. Não vi nada em excesso nas suas palavras, senti firmeza, senti coerência e posição de um homem que realmente está respeitando a Constituição e tem muito respeito com o cargo da presidência da República, que isso tem que ser compartilhado com todos os brasileiros. E na sua experiência, na sua longa trajetória, naturalmente, ele traz para o seu texto o respeito que é necessário para as instituições brasileiras. Tá, deputado, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, por que o senhor acredita que foi apresentado, então foi protocolado esse pedido de impeachment? Porque é uma medida excepcional, não é? Um pedido de impeachment contra um presidente da República ou um ministro de Estado, que, na verdade, na nossa história a gente não tem nenhum caso, né, de impeachment de ministro, já que é um cargo que fica aí a critério do presidente da República, o nome que a pessoa que é nomeada e vai ocupar essa função. Como é que o senhor acha, em razão de por que motivo, né, foi apresentado, então, esse pedido de impeachment? O senhor acha que o que aconteceu? É um movimento de retórica dos partidos que não compõem a base do governo para ficar alimentando esse discurso do dia a dia para tentar desestabilizar o governo. É claro, você olha, percebe esses partidos, são partidos que votaram contra a reforma da Previdência, votaram contra a reforma trabalhista, têm muita dificuldade em votar a reforma administrativa, são partidos que operam e defendem as corporações. É legítimo o papel deles, mas eles trabalham, é mais uma ação para tentar desestabilizar o governo, tendo em vista que no parlamento, eles, do ponto de vista aritmético, eles não têm voto para poder prevalecer a sua prerrogativa e sabe que o governo, como eu disse, tem uma base sólida, tem um projeto claro e são partidos que são contra as reformas. E eles acham que desestabilizar o governo vão desestabilizar as reformas. Então é uma retórica, na verdade, para tirar o Brasil, que está nos processos de reconstrução, um momento difícil nosso, que é esse momento de superarmos primeiro essa pandemia do coronavírus, mas naturalmente não perdemos o foco também, a responsabilidade de fazermos as reformas para que o Brasil possa retomar seu crescimento econômico, né, tirando a Brasília do cangote dos brasileiros e realmente proteger empregos, os trabalhos e as empresas desse país. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, as suas informações, tratando aí desse assunto com a gente, sobre esse pedido de impeachment protocolado no Supremo Tribunal Federal aí contra o ministro Augusto Heleno. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, estarei sempre à disposição. Nós conversamos com o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo. A gente fica por aqui e até a próxima.